Boa tarde. Está começando mais um Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida na OutV, uma parceria com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. O Sintonia Urbana vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, a partir das 13 horas. O prefeito Fernando Haddad anunciou no início desta semana a minuta do projeto de reformulação do plano diretor da cidade. O plano diretor é aquele que estabelece as diretrizes e as normas gerais para o desenvolvimento da cidade. É o principal instrumento hoje de desenvolvimento urbano. E essa proposta está ainda em consulta pública, vai até o dia 6, pelo menos essa é a posição da prefeitura, e até no início da segunda quinzena do mês de setembro, ela deverá ser enviada já com uma forma de projeto para a Câmara dos Vereadores. A ideia é que esteja tudo aprovado até o fim do ano. E para debater essa proposta, para explicar inicialmente os pontos principais, eu convidei Adriana Levinsky, que é arquiteta e é vice-presidente da Asbeia, Cláudio Bernardes, que é o presidente do Secov São Paulo. Depois eu digo o nome do sindicato inteiro, que não consegui gravar de tão grande que é, viu, Cláudio? E o Paulo Roberto Romero, que é advogado e que é pesquisador do Instituto Polis. Boa tarde para todos vocês. E eu vou começar com uma pergunta mais genérica. Ela é a pergunta dividida em duas, mas eu gostaria que cada um respondesse uma parte e depois voltamos à segunda parte. Vocês permitem que a Adriana comece, não é isso? Os dois cavalheiros aí. Eu gostaria de que vocês definissem, em poucas palavras, claro que ainda é muita coisa para ler, eu vi o calhamaço que é, quais seriam as principais qualidades ou a qualidade que o plano tem no seu conjunto e depois qual seria o defeito na sua concepção. Adriana. Fácil essa pergunta, né? Bom, é evidente que a minuta está recém-lançada e que ela merece um estudo bastante aprofundado para a gente conseguir apontar conclusões, síntese, né, dessas duas perguntas que você está colocando. Mas, de uma forma geral, eu vejo que essa proposta de revisão do plano diretor, ela propõe alguns aspectos bastante interessantes e que, de certa forma, nós vimos apontando essas questões, participando da melhor forma possível junto ao poder público desde da vigência do atual plano diretor, que é do ano de 2002, com relação a alguns aspectos que estavam sendo tratados de uma maneira muito frágil ou não estavam sendo tratados. Nesse sentido, eu estou querendo dizer por exemplo, com relação às diretrizes do plano, tratar de uma maneira bastante específica a questão do direito à cidade, né? E aí decorrer sobre o que é o direito à cidade de uma forma, entendo, mais rica do que até então a gente vinha trabalhando. Com relação aos objetivos do plano, trazer para a esfera de um plano municipal a escala metropolitana, né? Então, a busca do fortalecimento da gestão metropolitana, que é um assunto crucial para a gestão da cidade de São Paulo, com a característica, com o porte que ela representa, a importância metropolitana que ela tem, trazer para a esfera do plano municipal a interlocução e a manipulação da temática metropolitana, né, dentro da esfera municipal. Isso eu acho que é um grande ganho e que merece estar detalhado, aprofundado, regulamentado nesse plano. Um exemplo disso é, evidentemente, a gente imaginar o nosso sistema de transporte metropolitano, né, quando a gente fala em transporte de alta capacidade, que é metropolitano, que liga a cidade com outros municípios e que, evidentemente, tem que ser considerado na hora que você está pensando na cidade, né? Então não dá para deixar de lado essa temática e essa inter-relação entre outros municípios. Nesse sentido, eu entendo que o plano busca um outro foco de fortalecimento da aplicação, da operacionalização das suas diretrizes e objetivos na temática da mobilidade, né? Isso é um grande ganho,
tratar a questão do transporte e da sua estrutura, da sua infraestrutura viária de uma maneira única e não separada como o plano diretor, hoje ainda em vigor, aborda. Ou seja, todo o arruamento, toda a estrutura viária é uma lógica e o sistema de transporte é outra lógica. Não dá para se ter uma visão e uma gestão de mobilidade quando você analisa essas infraestruturas de forma separada. Então, acho que é um ganho desse plano diretor também trazer para uma ação conjunta, para uma análise conjunta, para buscar formas de aplicação e de tratamento do problema da mobilidade urbana de uma forma única. Né? Cláudio. Bom, eu acho que, para ser assim objetivo na qualidade do plano, talvez, o foco principal que eu acho mais importante, e me parece é a ideia desse plano, é você estruturar um modelo de ocupação urbana que minore deslocamento na cidade. Eu acho que mobilidade hoje, dentre os vários problemas que nós temos, talvez seja um dos grandes a ser resolvidos. Então, eu acho que ele tem essa grande qualidade de tentar estruturar um modelo de ocupação urbana que vá na linha de minorar deslocamento. Lógico, tem uma série de detalhes a avaliar com relação a isso, se realmente as áreas que foram destinadas para esse adensamento ao longo dos eixos vão ser capazes de suportar a mobilidade na cidade, é uma coisa para ser avaliada, mas esta ideia é importante. A Adriana lembrou a questão da interface metropolitana, que é fundamental, mas infelizmente nós cravamos o nosso planejamento nos limites do município e nós não temos uma estrutura institucional que permita um planejamento metropolitano de uso e ocupação do solo, porque infelizmente a nossa abrangência para na divisa do município. Em Diadema já tem um outro regramento de uso e ocupação do solo, e então a gente não conseguiu essa integração. Creio eu até que nós já perdemos um pouco o timing de fazer esse planejamento, mas devemos perseguir isso. E o efeito colateral passa de novo a ser na mobilidade. Hoje nós recebemos em São Paulo 1 milhão de viagens por dia provenientes de municípios do entorno, que são pessoas que moram fora e vêm trabalhar aqui porque houveram distorções no processo de ocupação da cidade e do atendimento da demanda habitacional que nós temos. Paulo. Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E, bom, para apontar algumas questões, acho que além das já citadas pelos outros debatedores, acho que a questão metropolitana é uma questão importante, que fundamental, né, acho que é um ganho realmente desse plano diretor de ter uma lógica de planejar a cidade a partir da metrópole. E para apontar algumas questões, eu acho que ligar as ações estratégicas do plano, né, com os objetivos do plano, com o plano de metas dos governos municipais, eu acho que é uma questão muito importante, que é uma qualidade desse plano, porque é o que pode garantir aí a sua implementação, né, porque não basta ter o plano. E eu acho que o plano ele aponta também para um aumento, né, da possibilidade de reserva de terras para habitação de interesse social, quando estabelece a possibilidade da cota de solidariedade e enfrentamento da retenção especulativa do imóvel urbano, né, da especulação imobiliária dos imóveis subutilizados, quando institui o Instituto do Abandono, que vem do Código Civil, como possibilidade de ser aplicado aqui no município de São Paulo. Outro ponto bastante importante que eu vejo do plano diretor, apesar de ainda não ter feito os estudos necessários para ter certeza se essas novas regras de fato vão fazer com que isso se dê conta, é a revisão dos percentuais de habitação de interesse social de 0 a 3 salários mínimos a ser aplicados nas zonas especiais de interesse social 1 e 2, 1 e 2, 3 e 4 também, 1, 2 e 3, porque as EIs que estavam a forma com que estavam sendo implementadas as EIs a partir do regramento do plano diretor atual de 2002, ele faz com que se produza muito mais habitação para 6 a 10 salários mínimos do que 0 a 3 salários mínimos. Então essa revisão também é importante para o enfrentamento do déficit habitacional aqui na cidade de São Paulo. Vamos começar diferente. Cláudio, você tem o direito de começar a falar mal do plano. Falar mal. Primeiro. Eu não vou falar mal. Não, eu digo, mas fazer observações. assim, algumas observações
Eu acho o interessante os defeitos que esse plano terá, e talvez tenha, na medida em que existam dispositivos que possam dificultar o atendimento do objetivo maior, que é resolver o problema da mobilidade. Então, essa é uma questão que nos entremeios do plano, agora nós vamos entender se existem dispositivos que possam dificultar isso. Agora, a gente precisa entender bem se a gente não vai criar algumas distorções. Algumas coisas que ele levantou aí são interessantes, a questão, por exemplo, aumentar a disposição de habitação de interesse social. Então, você tem 2 dispositivos para isso, que é um aumento compulsório de 20% da área que está previsto no plano, já determina que o próximo, na lei de zonamento, terá que ter um incremento de 20%, e essa questão da cota de solidariedade. Então, são instrumentos aparentemente interessantes, se você acumular ainda com o fato dos percentuais de 1 a 3, tudo isso a gente tem que olhar com muita cautela, porque o plano anterior não funcionou porque ele tinha percentuais que, do ponto de vista econômico, não fechava a conta. Só quando veio Minha Casa Minha Vida que começou a produzir habitação de interesse social. Então, não adianta a gente querer fazer alguma coisa fictícia, a gente precisa pensar alguma coisa que seja efetivamente boa. Outro dia me perguntaram o que eu achava da cota de solidariedade. Acho ótimo, acho muito bom. Se a gente conseguir montar uma equação que seja possível a gente doar a área para a habitação de interesse social, acho ótimo. Agora, em algum lugar vai ter que estar uma mágica. Ou as pessoas que vão comprar o apartamento vão pagar um pouquinho mais, todo mundo vai se conscientizar que vai ter que pagar um pouquinho mais para a gente poder doar uma área para as pessoas de mais baixa renda. Eu acho isso ótimo, mas nós temos que encontrar essa equação aí. E o que eu vejo é o seguinte, hoje nós temos também, dentro do conceito, adensar ao longo dos eixos e desadensar no restante da cidade, que é uma área bastante grande. Esse desadensar no resto da cidade significa aumentar muito o preço das unidades que vão estar fora do eixo. Pode ser que haja um contrabalanço, nós não estudamos isso para saber, mas talvez isso possa ser um problema. Vamos dar o direito de falar o quê? Traduzir um pouco para quem não acompanha, adensar, concentrar habitações em determinados eixos locais. Pessoas. O conceito agora do plano é pessoas, porque eles têm uma cota mínima, uma cota do terreno para fazer. Que é outro, essa. que é outro valor desse plano. Exato. Você estruturar um adensamento de pessoas e não de construção. Você trata o adensamento a partir, trata o adensamento a partir do número de unidades habitacionais por terreno e não a partir do coeficiente de aproveitamento. Isso é bom. Adriana, veja, diga você então agora. Eu ia o que até... você sentiu falta ou que você acha como defeito e que poderia ser melhorado? Então, eu acho que eu concordo plenamente com essa colocação do Cláudio. Nós já pecamos uma vez nesse plano em vigor com relação à falta de operacionalização que ele apresenta de uma série de conceitos, de diretrizes que ele aponta, né? E o que quer dizer essa falta de operacionalização? É de fato criar uma regulamentação de instrumentos que sejam de fácil aplicação, que então aquilo que se quer alcançar como objetivo tenha no texto da lei uma simplicidade de entendimento e de aplicação, né? Então, isso é um item aí a se perguntar para o estudo agora detalhado do texto da lei, aonde eventualmente falta esse detalhamento, né? Eu arriscaria já dizendo algumas coisas, por exemplo, foram criados eixos vinculados à rede de transporte de média e alta capacidade para viabilizar esse adensamento de pessoas, né? E aonde se prevê a implantação de usos mistos, né? Ou seja, que o bairro se constitua com toda a sua diversidade. Seja uma unidade independente. De forma compacta, né? Então, para a gente conseguir fazer isso, além dos índices urbanísticos, existem projetos urbanos que precisam ser pensados porque tem equipamentos públicos, porque tem a interação com o sistema de transporte, com as estações de transporte. Esses projetos urbanos que estão mencionados no plano, a forma como eles vão ser contratados, analisados, geridos,
né, e a gestão deles no âmbito da sua implementação e da obra, como é que vão ser acompanhados, monitorados, isso, por enquanto, para mim é uma pergunta, né? Essa mesma pergunta eu vejo em uma série de outros aspectos relacionados, por exemplo, a uma expectativa de aproximação que é positiva entre a esfera pública e a esfera privada nas formas de participação para viabilizar uma série de intervenções, né? Outras modalidades de parceria, que é muito positivo. Agora, como ao terminar uma administração, uma gestão, dentro de um período político, como é que esses trabalhos têm continuidade? Como é que se garante a avaliação e a manutenção ou a transformação qualificada dessas intervenções? Que esfera, que instância público-privada deveria existir, que eu não localizei no plano, para garantir o sucesso dessas operações, que são operações de longo prazo, né? Isso eu diria que é uma questão muito importante, que talvez resuma o que deveria ser a concentração das diretrizes, a viabilização de diretrizes, aplicação operacional dessas diretrizes e gestão ao longo da vida da cidade, né? Tendo as suas transformações todas. Paulo. Bom, também não se trata de querer falar mal, mas de tentar apontar algumas questões que a gente ainda precisa debater bastante e chegar a para entender melhor realmente. Então, e algumas questões que eu acho que ficaram um pouco paralisadas a partir do plano de 2002 que poderiam ter avançado. Então, acho que com relação a essa proposta de estruturar o adensamento da cidade nos eixos rodoviários principais, tem algumas questões que precisam ser levantadas, porque isso pode ser benéfico, óbvio que conceitualmente ninguém discute, que isso é fundamental, né? Mas isso precisa ser acompanhado realmente de um investimento maciço e massivo em transporte público, na mudança de modal, na mudança das características dos nossos corredores de ônibus, para que ele possa de fato estar dando conta, senão a situação pode inclusive piorar, né? Porque se você adensar as áreas que hoje já... porque o centro da cidade já é verticalizado, então isso vai acontecer o quê? Nas regiões não centrais que fazem parte desses grandes eixos, o que, se não tiver infraestrutura adequada de transporte público, vai fazer com que a gente fique mais parado do que a gente já fica hoje. Então, apesar de conceitualmente isso ser uma questão muito importante, que faz todo sentido, tem que estar acompanhado de todo um investimento aí em transporte público de grande monta. Uma questão importante também relacionada a isso, que eu acho que até a Adriana chegou a comentar, é uma questão, mas que eu vejo talvez um outro viés da questão, né, não é nem de discordar ou não, mas é realmente um outro ponto, é como que vão ser implementadas as áreas de intervenção urbana que estão previstas para esses processos de adensamento, para o coeficiente para possibilitar o coeficiente de utilização do coeficiente de aproveitamento 4 nesses eixos de estruturação urbana. Né? A gente está lá previsto que vai ser uma lei municipal, né? Uma lei municipal específica, e que essa lei municipal vai ter que falar as formas de participação da população nessa definição. Mas isso não garante nada. Então eu acho que o plano diretor ele devia avançar nesse processo de definição de como vai ser o debate público para isso, de como vai ser a participação da população na definição desses índices, parâmetros, como é feito com relação ao plano diretor atual, nos planos regionais, e como era para fazer as próprias leis das operações urbanas, que também tinha essa mesma característica de estabelecer um perímetro onde vai ser regras específicas e diferentes daquelas que estão estabelecidas para as zonas do entorno vão ser criadas. Então é uma coisa que preocupa, como que vai ser o controle social desse processo, entendeu? Inclusive com relação à definição dos projetos, tudo. Não, só uma pequena intervenção. Eu acho que nos eixos já está definido, não vai ter lei específica para os eixos. Não vai. Pelo menos a leitura que eu fiz é que nos eixos mas já é que você vai poder definir
áreas de intervenção urbana e essas áreas essas são outras áreas que não os eixos. Não, mas dentro desses eixos os perímetros são específicos. Já estão determinados, inclusive com recorte nas faixas. Isso é o que eu entendi, lógico. A não ser que tenha uma sobreposição de AIUs em cima desses isso eixos, sim, né? Mas aí existem as faixas recortadas, onde já de forma auto-aplicável, o perímetro que vai ser as áreas de intervenção urbana, ele vai ser definido posteriormente. Mas isso são outras áreas, onde poderá se chegar a coeficiente 4, aí sim, vai se discutir. Mas nos eixos já está definido, é coeficiente até 4 e já estão os recortes colocados. E já estão definidos quais são os eixos que vão ser... Em todo caso, com relação às áreas de intervenção urbana, esse regramento para chegar no coeficiente de aproveitamento. Mas eu ainda não queria complementar em relação... Tá, que a Adriana depois quer. E aí o outro ponto que eu acho que deveria estar avançado é porque aí eu acho bastante importante mencionar, porque São Paulo tem passado nos últimos anos aí por várias questões, por grandes intervenções urbanas, tanto do poder público como da iniciativa privada e relacionadas a grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo ou a intervenção do Rodoanel, né, que tem gerado uma série de problemas, né, de deslocamentos forçados, remoções na população de baixa renda da cidade de São Paulo que mora em assentamentos informais, né, de favelas, loteamentos clandestinos irregulares, nas periferias da cidade principalmente, mas também na zona central da cidade, em cortiços, tal. Isso também acontece diariamente na cidade de São Paulo, então os despejos, as remoções. E um dos instrumentos fundamentais que a gente tem para tentar lidar com esses processos de deslocamento e tentar minimizar o impacto dessas questões é o estudo de impacto de vizinhança, que faria com que a gente pudesse analisar esses processos de uma forma participativa, com debates e trabalhasse na mitigação desses impactos de uma forma a ter um atendimento adequado para essa população de baixa renda, caso realmente ela tenha que ser removida ou reassentada. E um dos grandes problemas que a gente teve nos últimos tempos é que o plano diretor atual, ele estabelece que a elaboração do EIA-RIMA, ele dispensa a elaboração do estudo de impacto de vizinhança. Ao passo que, mesmo que com a intenção, com a ideia de que, que o EIA-RIMA desse conta de tratar essas questões no âmbito do município, no âmbito da questão urbana. E o que a gente viu nesses últimos anos é que isso não acontece. Até porque se você analisar o que deve ser analisado em um e o que ser analisado, são coisas completamente distintas. Então, uma das coisas que eu acho que esse plano poderia ter avançado e não avançou é tirar essa regra, manter a necessidade de, para essas grandes intervenções, esses grandes projetos de intervenção urbana e grande impacto, fizesse com que fosse sempre necessário a elaboração do EIV, para que se pudesse discutir e fazer com que essas populações sofressem menos questões, menos impacto na sua vida no dia a dia, que tem dizimado aí famílias, dividido comunidades, tirado as pessoas do seu local próximo de trabalho, que é uma coisa muito grave para a vida das pessoas. Adriana, você ia... Eu ia complementar num outro contexto, mas vou usar a tua colocação do RIV, né, do Relatório de Impacto de Vizinhança, para apontar mais uma questão, talvez uma provável fragilidade no plano, que eu acho que está ligada e que é a motivação dos problemas que eu vejo para a elaboração dos relatórios de impacto de vizinhança, que é uma total fragilidade no sistema de dados que a prefeitura tem, né, para poder, e também de falta de uma estrutura interdisciplinar que tenha a condição de analisar de forma consistente e não segmentada, não setorial, uma problemática urbana qualquer que seja, em qualquer escala, né? Para dimensionar potencial de adensamento, para dimensionar metas de implementação de requalificação de infraestrutura, N temas, né? Se o município não possuir uma estrutura e um modelo técnico qualificado de análise e gestão desses dados, a gente vai ter um planejamento, uma condição de desenvolver planejamento urbano muito fragilizado, muito pouco qualificado, né? Então, eu acho que na esteira dessa fotografia, dessa realidade, a gente sofre desdobramentos inúmeros. E eu acho que dentre eles
o relatório de impacto de vizinhança. Eu vejo que a gente vem discutindo setores da sociedade entrando em conflito com relação à necessidade da elaboração de um relatório de impacto de vizinhança, mas na verdade a discussão é outra, né? A gente vai somente conseguir desenvolver um estudo sério de um relatório de impacto de vizinhança que é fundamental para qualquer empreendimento, qualquer ação de desenvolvimento urbano, se a gente tiver capacitado para isso, né? Se a gente tiver as informações necessárias para isso. Então, para poder capacitar os dados da prefeitura, do município e a forma de gerir esses dados, isso cabe ao plano diretor, fundamentalmente. Né? Mas eu acho que nós não temos modelos que nos permitam fazer isso. Existem alguns sistemas de modelagem urbana, como algoritmos complicadíssimos, softwares como Tranos e outros que fazem isso, mas nós ainda não temos isso de forma um pouco mais simplificada para a gente fazer essas avaliações. Então a gente estabelece adensamento, estabelece formas de ocupação, mas não sabe muito bem o que vai acontecer. Pois é, mas daí a gente apostar em dogmas, né, como estoque de potencial, como regras para o relatório de impacto de vizinhança, que às vezes são tiros no pé da qualificação do espaço urbano, imensos. Né? Agora, Cláudio, nós estamos falando na lei, só que ela é um pedaço da coisa. Não teria, você tem a lei do uso do solo, que é uma segunda lei, você tem o Código de Obras e Edificações, isso tudo está absolutamente coordenado. Não tinha que estar trabalhando. Eu sei que só essa lei já é um trabalho danado, mas essas coisas não deviam estar sendo trabalhadas. Você vai lançar um plano, vai falar em adensamento, e daí? Então, quando que isso vai acontecer? Porque essa lei não é auto-aplicável. Ou pelo menos grande parte dela não. Em alguns trechos ela né? E justamente por ter que atropelar essas coisas. A informação que eu tenho, e é real, o Código de Edificações vai começar a ser discutido mesmo antes da lei de zoneamento e antes da aprovação do plano. No passado, se tentou fazer uma lei de zoneamento e um plano diretor em conjunto. A revisão de 2005 foi enviada para a Câmara assim, houve discussão, a sociedade não quis, o Ministério Público mandou dividir de novo. A verdade é que, conceitualmente, né, o plano diretor seria uma constituição urbanística que traçaria diretrizes gerais para as outras leis seguirem. Então, esse conceito parece razoável, mas é muito difícil você dissociar a conceituação do que vem depois quando o navio está andando. Esse é o problema. Então a gente precisa fazer uma simbiose aí das duas coisas para não parar a cidade. Paulo, uma outra questão, antes da gente entrar em alguns detalhes do plano que já são conhecidos. Você tem uma cidade, São Paulo, mas você tem no país inteiro uma cidade extremamente dinâmica. Né? Você acorda, tem um prédio na sua frente, você acorda, a sua rua acabou, coisas assim. Esse tipo de plano que está sendo feito aí não vai engessar, quer dizer, a cidade vai jogar a cidade de um jeito e depois Esse é o problema, a cidade fica engessada. Bom, acho que é uma visão das coisas, mas eu acho que a gente precisa ter regras claras também até para a produção da cidade, né? E essas regras têm que ser conhecidas. As pessoas têm que ter uma segurança, o que a gente chama de segurança jurídica, até para o mercado atuar, para a população ter clareza. Mas como você adaptar mudanças que ocorrem, às vezes, em 6 meses? Esse é um ponto interessante, viu? É isso que eu estou querendo. Então, sem querer interromper o Paulo, mas se a gente tivesse, e a gente talvez tenha isso nós até propugnamos aí há umas semanas atrás, antes de sair o plano, que a gente deveria pensar nesse plano alguns mecanismos que pudessem captar esse dinamismo da cidade e de forma mais automática estabelecer alternativas e soluções para que a cidade aconteça independentemente de uma revisão a cada 10 anos. Um exemplo disso que está no plano, nós estávamos comentando agora há pouco, se realmente a estruturação e o adensamento ao longo de eixos, como você falou, conceitualmente está certo, precisa ver como é que vai funcionar na prática, mas se esse é um conceito certo, o plano estabelece um mecanismo em que
sempre que houver um novo eixo de transporte e ele efetivamente for implantado, esta regra passa a valer. Então, isso é uma forma de você se adaptar. Isso está não. Está no plano. Já está no plano. já Isso é muito Então, este e outros mecanismos... E é novo, né? É novo. Então, esta ideia que você falou é absolutamente importante, só que nós precisamos achar mecanismos, como o Paulo falou, sejam claros, uma regra que todo mundo conhece, para que a gente possa operar de forma segura. Acho que nesse sentido, para que haja segurança, algo que talvez pudesse estar regrado de uma maneira mais explícita no plano, são os planos necessários, né, para que dê suporte a essas decisões. Então, por exemplo, qual será de fato o plano de mobilidade que vai dar suporte técnico e operacional? Acho que eles falam alguma coisa lá, não me lembro. Mas que fala alguma coisa. Pois é. Mas não é alguma coisa, muito pouco. Eu acho que ele está genérico, né? Então, o regramento de como é esse plano de transporte, a integração, algumas regras básicas para aquelas dificuldades administrativas, né? Entre, por exemplo, transporte sobre rodas, com transporte sobre trilhos, companhias de transporte, como é que isso tudo vai precisar se reestruturar para requalificar o diálogo para isso tudo que se pretende funcionar? Isso a gente precisa assegurar no plano. Agora, foi levantada aí até pela Adriana a questão, que é uma coisa, eu pelo menos acho que desde que eu me conheço trabalhando nesses assuntos, se fala nisso, a gestão metropolitana. Agora, pelo que a Adriana falou, a visão, se eu entendo, a visão de gestão metropolitana, ela é muito reducionista, muito limitada. Aqui mesmo ela você não comentou, existe, não tem mais existe. alguma coisa que você tem, transportes metropolitanos. Não. Ou seja, a única visão é essa. Não é essa a única. Mas pelo menos do poder público. Não, então, no poder público. A gente tem algum approach em transporte, em drenagem e alguma coisa em saneamento. É isso que nós temos. Só que a questão de uso, ocupação, desenvolvimento urbano, não tem, perdemos o time. A região metropolitana de São Paulo, ela foi criada formalmente o ano passado. Exato. Ela não existia no papel. Então, como é que ia ter? A Secretaria de Desenvolvimento que foi extinta. Foi criada e foi extinta. Então, a minha visão isso é tão importante e nós não lidamos, na minha opinião, perdemos o time. E se não tomarmos cuidado, nós vamos perder o time da mega metrópole, porque tem uma mega metrópole aí que é São Paulo, Campinas, São José, Santos e Sorocaba, que já está se desenvolvendo entre as metrópoles de forma não organizada, não estruturada, e que nós vamos perder o time de novo, porque nós não temos nem mecanismo institucional para fazer isso, e nem na metrópole também não temos um mecanismo institucional para fazer. Agora você então, Paulo, que é o nosso advogado aqui, por que você não tem isso? É uma questão política, é uma questão política. Eu entendo, quer dizer, ninguém quer ceder poder, então eu não posso ceder meu poder. Bom, eu acho que assim, isso vem desde 1988, quando a Constituição Federal estabeleceu todo um regramento de autonomia para os municípios. Acho que já vinha de antes, né? Sim, mas acho que reforçou, né, em 88. Lá estão previstas as regiões metropolitanas e as suas gestões, mas do ponto de vista até de atribuições e competências, isso é bastante reduzido. Então, realmente, então esses limites políticos, né, administrativos dos municípios acabam prevalecendo muito nos regramentos, na forma de gestão e toda a estrutura que foi criada a partir da Constituição de 88, que já existia, claro, mas que se reforça nesse processo. Então, eu acho que, assim, é difícil dar respostas para isso, mas a gente precisa realmente criar uma instância metropolitana de gestão. É um grande desafio. Eu acho que a gente precisa ter também sistemas de controle social e participação metropolitanos também, para que possam reforçar esses processos de gestão urbana metropolitana. E isso virar uma coisa que realmente passe a ter alguma relevância, né? Porque hoje a própria Implaza é uma coisa basicamente esvaziada. Né? Agora, eu vejo nisso, claro, fazendo um pouco de blague, você pode começar a ter, por exemplo, se você faz um plano, vamos dizer o de São Paulo, mas vai ter no Rio, vai ter em Belo Horizonte, vai ter em Recife. Se você faz um plano muito rígido e dentro de bons princípios, eu chamaria, você vai ter uma guerra urbana.
Porque o prefeito aqui do lado, vem construir aqui, que aqui você pode fazer mais 6 andares. Isso já existe. Já existe? Já existe, claramente. Barueri, o coeficiente de aproveitamento é muito maior. Mas não é só por isso, viu? Vou te falar. Mas essa é uma questão que degrada. Essa redução existe, vou te dizer por quê. Por exemplo, pega a questão aqui de São Paulo dos estoques. Né? Então nós temos, para os internautas aí que não sabem, para a gente construir acima do coeficiente básico, a gente tem que comprar potencial construtivo do município e existe um estoque por distrito para você comprar. Em muitos distritos esse estoque acabou. Significa que o mercado não consegue atender a demanda nesses distritos porque não tem estoque. O mercado ele tenta fazer isso, atender a demanda. Como é que ele faz? Ele vai no município vizinho. Então, se você olhar no mapa, todos os distritos da área limítrofe do município, onde acabou o estoque, explodiu de lançamento nos municípios vizinhos. Esses casos que não tem estoque. Então, aí começa o cara a morar lá, trabalhar aqui, o problema da mobilidade piora. E outros municípios onde os coeficientes são muito altos também explodem. Então, essa guerra fiscal, vamos dizer assim, guerra fiscal. ela acaba acontecendo. Eu acho que com relação a essa questão da guerra urbana, né, que você colocou, não é só comparando com a guerra fiscal. Eu acho que assim, tanto num caso como no outro, da guerra fiscal para trazer indústrias, para diminuição de... Eu acho que você tem que pensar sempre na questão da qualidade de vida da população que vive naquele município. Então, não faz, na minha opinião, não faz nenhum sentido você estabelecer essa disputa por aumento do coeficiente de aproveitamento no meu município para atrair investimento, se a qualidade de vida daquele município vai piorar, porque a questão do sistema viário vai ficar aglutinado, a estrutura de saneamento e abastecimento de água não vai dar conta. A não ser que ele absorva isso, né? Sim, exatamente. Não, mas daí aí faz sentido você ter... Mas é o que eu estou te falando, a definição do coeficiente de aproveitamento, ele não pode partir da necessidade de trair investimento imobiliário. Ele tem que sair da definição da estrutura que você tem na cidade e da qualidade de vida da população. E da demanda, principalmente. Né? Sim. Né? Então, acho que... não sei, não vejo muito isso assim... Isso não é bom, mas acontece. Isso só que nós estamos falando. Benéfico, né? Porque não é bom. Não vejo, assim, não vejo por na verdade, eu sei que acontece, mas não sei por que acontece. Porque como um gestor público, você não deveria ter nenhum interesse em pura e simplesmente trazer investimento imobiliário para a sua cidade sem pensar que isso pode afetar a qualidade de vida da população que lá reside, né? Então, acho que isso é uma... Agora, eu vou colocar uma questão que eu sei que vai criar alguns problemas no projeto. Claro, entendendo a sociedade na qual estamos vivendo. São coisas que já surgiram por aí, porque me parece que o plano tem muito uma visão de mobilidade. Praticamente, eu acho que a filosofia dele é fazer a mobilidade. Então, ele, digamos, do ponto de vista correto, ele começa a trabalhar com a limitação do transporte individual. Há claros sinais de limitação de transporte individual. O carro está virando igual o cigarro de antigamente. Isso. É bom você É boa imagem. Então, por exemplo, você tem incentivos, se não me falha a memória, para construção de prédios com uma garagem, ou com menos garagem. Não é um incentivo, não é obrigação. É uma definição. Uma regração, Não mas pode. se você... Não, mas eu entendi que se você quiser pôr de mais de uma garagem, você vai ter que pagar muito mais. E tal. Nos eixos você tem um limite. De uma vaga por unidade. Um limite mínimo. Depois você tem um percentual de 25% da área computável como limite de vaga. Então, se realmente você quiser fazer mais vaga e nos eixos, você terá que invadir a sua área computável para fazer garagem, o que vai dar um custo muito maior no final da unidade. Outra coisa, parece que consta, ou está pelo menos divulgado, que se tentaria limitar o número de estacionamentos em algumas regiões da cidade. Essa parte eu não cheguei. Eu já vi alguma coisa sobre isso, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Agora eu pergunto o seguinte, olhando a sociedade que nós temos, a nossa mentalidade hoje, que em parte é incentivado pelo próprio governo federal, que eu digo que é o maior inimigo do prefeito é o governo federal, que põe gasolina barato e vende automóvel barato. Né? E depois, eu pergunto o seguinte, você acha que isso... Cláudia, até você que está mais no meio da compra e venda e tudo, você acha que isso vai
Olha, a sociedade vai aceitar isso com deixa eu tranquilidade? falar uma Eu digo a coisa. sociedade como um todo. Eu gostaria a opinião dos três, eu gostaria de saber como começa você. um pouco falando sobre essa questão, né? É legal a gente estimular o transporte público e desestimular o transporte individual? É legal. Nós temos capacidade para fazer isso? É uma outra coisa. Se todo mundo parasse de andar de carro e fosse andar de transporte público, isso seria viável? Acho que não. Mas isso é uma coisa a pensar. Outra coisa, nós queremos que as pessoas não andem de carro no dia a dia ou que elas não comprem e não tenham carro. São coisas diferentes. Hoje, se você pegar conceitualmente, o que deve acontecer é o seguinte: o transporte individual ele deveria servir para flexibilização de trajeto e horário que o transporte público não atende. Mas é muito grande esse espaço que o transporte público não atende. Então, hoje em dia, determinadas regiões da cidade, é difícil o cara viver sem carro. Mas nós temos que perseguir esse modelo. Agora, você pergunta, mas daí você vai conseguir fazer um prédio sem carro e vender? Essa é a questão, porque para o mercado, se eu conseguir fazer um prédio e todo mundo sem garagem, todo mundo comprar, para mim está ótimo. Eu faço, mas é que em muitas regiões da cidade isso não será possível. Agora, em regiões da cidade, onde for possível, se realmente os eixos estruturantes aí, eles têm capacidade de absorver esse adensamento que nós vamos colocar e a pessoa puder ter um carro para sair de fim de semana, viajar, e no dia a dia, suas atividades do dia a dia, ela puder fazer no eixo, e aí a gente tem que entender esse eixo da seguinte forma: você tem esse eixo de transporte e você tem a interconexão disso com o sistema de permeabilidade de transporte na cidade. Nem todos os eixos te dão essa condição. Você vai para cá e volta, ok. E o resto? Se você estiver aqui na casa da sua irmã às 2 da manhã, que ela ficou doente lá na Lapa, você mora em Santo Amaro. Certas coisas é mais difícil de você acomodar. Então, eu acho que está certo o conceito, mas não vai ser tão fácil implementar isso. Bom, eu acho que assim, considerando a crise da mobilidade urbana, acho que está mais do que na hora da gente travar essa luta, né, contra o transporte individual e fazer investimentos pesados, estruturantes no transporte público. É claro que isso leva tempo, não é uma coisa que vai... claro que para a sociedade absorver não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa simples, mas é uma mudança de mentalidade necessária que a gente precisa. Então, sinceramente, eu acredito numa São Paulo de trens e ciclovias e corredores de ônibus que viabilizem a mobilidade urbana nessa cidade e que o automóvel para andar aqui em São Paulo seja uma coisa complicada, seja difícil, pior do que desse jeito, porque senão não desincentiva. Tirando a contradição da redução do IPI, que você já comentou, tudo isso que realmente tem e da própria política econômica aí que acaba levando a gente a comprar muitos carros, tal que o Cláudio comentou. Então, mas eu acho isso um ponto muito positivo do novo plano diretor, de apontar para esse caminho, apontar essa necessidade, trazer elementos que possam reduzir realmente, apesar de que a redução da vaga de garagem sem a redução do estacionamento não dá conta dessa questão, porque a gente sabe que acabam criando os espaços para que as pessoas possam estacionar. Se não tiver alternativa, o cara vai comprar o carro e pôr na rua. Exatamente. Sim, exato. Nós temos que criar alternativa. Se não criar, mas em todo caso, eu acho que está mais, sinceramente, está mais do que na hora desse movimento. Sim, acho que a gente chegou num limite. Aqui, nós temos que ir nessa direção. Cidade, e assim, isso olhando outras metrópoles do mundo que o carro realmente é secundário. Né? Que você usa o carro assim, à noite, para ir... Para viajar, no final para de viajar, semana. então mas a hora que você compara os índices de densidade de transporte lá e não, aqui, sim, você mas vê a por diferença. isso que precisa ter um processo. Isso é um processo. Isso, não é mas nós temos, eu acho que isso essa é a linha. A gente tem que criar alternativa ao invés de proibir que o cara ande. Tá bom, se você criar alternativa, o cara já. São as duas se coisas, você proibir antes, você cria um caos na cidade, tá certo. Se não tiver jeito, não tem jeito, paciência. Mas enquanto a gente puder criar alternativa a curto prazo, e aí a solução no que você falou, investimento maciço de transporte, acabou, a prioridade é essa. Investe e faz. O exemplo é simples, nossos corredores de ônibus, Radial Leste, CUPC, Rebouças, 9 de Julho, são todos uma faixa para o ônibus, 2 ou 3 ou até 4 faixas para os carros. Isso é uma questão que tem um balanço equivocado. Está tudo errado. Então, outro dia eu passei na 23 de maio, 6h30 da tarde,
uma faixa exclusiva vazia, não tinha nenhum ônibus passando e todos os carros como apertados em 3 faixas. Então, está tudo errado, tem que repensar tudo. Realmente. Então, mas isso é gestão do transporte, né? Gestão. É por isso que eu acho que assim, a decisão pela regra impositiva, já de imediato, ou ela está atrelada assegurando um plano de gestão que funcione, ou realmente a gente vai correr riscos de viver um caos durante um período muito longo, né? Ou a gente vai criar dispositivos transitórios conforme as linhas, os corredores vão sendo implantados e vai se qualificando o sistema e essa transição vai acontecendo. Isso é do ponto de vista operacional. Acho que do ponto de vista cultural, é interessante a gente pensar que a lei é um reflexo puro da cultura, né? A gente lê a sociedade, olha a lei e fala, de fato, entendemos como somos, né? Mas ela pode ser um instrumento indutor de mudanças, né? Então, eu acho que a gente estaria se enquadrando dentro dessa ótica. Agora, eu acho que realmente a gente precisa pensar, analisar com muito cuidado, né? A proposta é extraordinária, mas precisa haver uma garantia de que essa gestão, a eficiência do transporte público vai acontecer. Posso falar uma outra coisa? Claro. Assim, o foco no transporte, na melhoria da mobilidade é muito importante. Mas tem uma outra ferramenta importante que a gente tem que usar nesse momento que a gente ainda está meio sem até dinheiro para investir muito em transporte, que é a criação de modelos de ocupação que façam com que as pessoas não tenham que se deslocar. Perfeito. Então, modelos de ocupação, tipo polos de desenvolvimento em locais onde você possa fazer as suas atividades do dia a dia sem ter que se deslocar ou se deslocando a pé. Novas centralidades, a gente chama de polos de desenvolvimento autossustentáveis. O plano diretor pode induzir esse tipo de ocupação na cidade, que seria uma grande coisa, já que a gente tem essa dificuldade de, a curto prazo, investir e produzir transporte de massa eficiente. Nesse passado recente, com relação à ausência de fatores de incentivo para o uso misto, né? Quer dizer, a gente já tem o conceito, isso aí que você está falando de fato implantar o uso misto na sua excelência, de forma né? Estruturada, induzida de forma... Agora, você não tem benefícios na lei para premiar o uso misto. Aí veio uma questão que eu queria colocar, lembrando que foi feito ou está sendo proposto em relação à Zona Leste, que é uma ideia disso. Mais ou menos, você está dando incentivos bem agressivos de IPTU, ITBI. Talvez né? os mais agressivos que eu já vi. Para levar indústrias para lá. Mas a questão que se coloca, que é anterior, é o seguinte: e a estrutura lá? Eu falo estrutura. Para você levar uma indústria para lá, ou levar o seu call center, como tem sido citado. Estrutura no sentido amplo, né? Mais amplo. Segurança, tecnologia, gente treinada. Quer dizer, como criar essas novas centralidades? Você tem que ter também um investimento. Tem que ter. Essa visão da Nova Leste, eu fico perguntei a algumas pessoas, você vai para lá? Você vai levar a sua empresa para lá? Será que eu vou ter a mão de obra que eu preciso? Você não está falando em nova centralidade, né? Você está falando em um ajuste de complementariedade. Então, aí é o exemplo típico, né? Que a Zona Leste precisa mais emprego e o centro precisa mais residência. A gente precisa, nesse conceito, estruturar essas complementariedades. Mas existem outras formas de você induzir polos que eles são construídos já pensando em toda essa estrutura. Eu vou dar um exemplo. Você pega... O próprio mercado começou a se antecipar nessas questões. Pega como exemplo o Parque da Cidade, sem que entrar no mérito, mas é um local com uma escala razoável onde se pretendeu implantar escritório, residência, comércio, de tal forma que as pessoas... Pode até ser que o cara não trabalhe lá, mas ele um dia vai tentar ver se ele consegue trabalhar. Então, se você criar esses núcleos, você está privilegiando isso. Certo, olha, nós tínhamos e temos muita coisa para discutir. Eu acho que vamos voltar a esse tema aqui em outros programas, vamos convidar outras pessoas, vocês de volta. Mas eu tenho que encerrar, está na hora, me avisaram aí que está na hora. Mas eu gostaria de dar, assim, digamos, 30 segundos para cada um, para uma palavra final. Começa com você.
Bom, então, eu acho que, como eu falei no início, a gente tem muito ainda que debater, analisar desse plano, mas eu acho que fica aí um pouco essas questões positivas de tentativa de aumento da reserva de terras para habitação e interesse social, essa questão do enfrentamento da mobilidade urbana, que eu considero muito positivo esse enfrentamento, claro, em relação ao transporte individual, que eu acho fundamental que essa luta passe a ser travada a partir de já, porque já está tarde, né? Acho que o caos da mobilidade nessa cidade já chegou num limite e é uma epidemia hoje que gera estresse, gera uma série de questões. Então, e com relação aos pontos que eu acho que não avançaram, que eu comentei, eu destacaria a questão do não regramento para os reassentamentos, dos grandes projetos de intervenção urbana aqui em São Paulo, que eu acho fundamental, porque as remoções acontecem dia a dia, os reassentamentos, e a população de baixa renda tem sofrido com isso de uma forma muito forte, muito grave, sem atendimento, sem a garantia dos seus direitos, sem a garantia do seu direito à moradia, sem a garantia do seu direito à cidade, sem a garantia do direito à cidade, que a Adriana comentou no início. Então, eu acho que isso é um ponto importante para se debater. Obrigado. Paulo Roberto Romero, do Instituto Polis. Cláudio. Bom, acho que a gente conseguiu tocar em uma série de pontos. Realmente a gente teria umas 5 horas de programa aí para discutir e a gente nem viu direito o plano, né? Então, eu acho que tem muita coisa realmente para debater, mas eu acho que é meio consenso que a questão do foco na mobilidade é um fator importantíssimo. Eu só gostaria de lembrar essa questão também, que a mobilidade está também ligada com esses modelos de ocupação que façam com que as pessoas não tenham que se deslocar, e talvez falte um pouco no plano um pouco de incentivo. Aí eu vou no que a Adriana falou. Eu sou muito favorável a você fazer incentivo para implantar, ao invés de punir quem não fizer. Então, eu acho que o plano também deveria ir um pouco nessa linha, criar incentivos, por exemplo, que não criou, para descontaminação de terrenos, para implantação de infraestrutura pública. Então, tem aí algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente avançar. Engenheiro Cláudio Bernardes, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais. Não tinha um nome menor, Cláudio? É Sindicato da Habitação, que é o nickname. Que é o Secov de São Paulo. Adriana. Bom, eu acho que como recado eu vejo de uma forma muito positiva os avanços que foram apontados no plano diretor com relação à mobilidade e o uso misto, mas esperando aí que a gente consiga não cometer o mesmo erro de não operacionalizar o que são os pontos fundamentais que ele próprio coloca, né, como objetivos. E eu faço votos que, já que estamos num momento um pouco mais maduro com relação aos modelos e formas de interlocução entre a esfera pública e privada, que também o plano propõe, que a gente consiga avançar e criar regras claras e o ambiente de responsabilidade e competências que a esfera privada tem e que a esfera pública tem, e que a gente possa criar parâmetros para se fazer cumprir essas responsabilidades. Isso eu queria deixar aí como um ponto de busca na leitura do plano, porque eu entendo que esse ponto seja de crucial importância para a gente conseguir avançar nessas questões que tratam de infraestrutura pública e bem-estar da população. Ou a gente aproxima as coisas e as duas esferas conversam positivamente, ou a gente vai fragilizar e perder a chance de ter um relacionamento mais construtivo. Obrigado, Adriana Levinsky, vice-presidente da ASBEA. E Sintonia Urbana termina aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira, sempre às 13 horas. Muito obrigado. Muito bom.